dados do ano passado, nós nesse momento estamos atualizando os dados, e hoje esse serviço, né, custa para os estados da federação 1 bilhão e 700 milhões de reais. E aí, deputado, é o primeiro debate que nós fazemos. Nós achamos insano o governo federal querer implantar uma agência de desenvolvimento sem uma participação diferenciada dos estados. E queremos, eu estou esperando o Zé Silva voltar, porque eu quero fazer um apelo. Ah, está ali. Eu quero fazer um apelo público para vocês dois, né? Aí vocês levam lá, os deputados já saíram. A Anatel precisa funcionar. Essa tão sonhada agência, independente dos debates que nós perdemos e ganhamos, né, no ambiente interno do governo, ela precisa funcionar. Ela não pode ficar refém de uma disputa política interna do governo. É necessário dizer isso. E eu falo isso com tranquilidade. Eu sou extensionista, estive no governo, todo mundo sabe, né, na formulação dessas políticas todas. Então eu não tenho dificuldade em dizer isso. Isso é um apelo. A Anatel está anunciada, nós vamos perder mais uma safra. Nós estamos indo para a terceira safra depois do anúncio da Anatel. E por disputas de conceitos, quase ideológicas, a agência não anda. Temos que deixar o Paulo Guilherme trabalhar. Nós temos que deixar ele fazer a Anatel funcionar. Eu sei que o ministro Patrus, né, com a ética que ele tem, uma ética ilibada, um comportamento ilibado, está tentando fazer a primeira reunião do Conselho da Anatel e não consegue por conta de disputa interna. Eu queria fazer esse apelo para vocês. Tem um ministério que não indicou, não quer indicar o representante. E é ruim para o governo, né? Porque a Anatel reúne, está todo mundo lá, todos os representantes, e tem um ministério. Por quê? Porque o troço hoje tinha, né, não tem mais, um orçamento de R$1 bilhão. Ninguém disputava esse serviço quando não tinha recurso. Como bem disse Zé Silva, quando nós chegamos em Brasília em 2003, o orçamento do DATER era 5,4 milhões, do DATER. Né? Hoje o orçamento que Marenilson administra, mas já cortaram quase tudo dele, isso não é culpa dele, foge da governança dele, são de 560 milhões de reais. Né? Um aumento aí de algumas vezes, não vou arriscar fazer a conta aqui para não perder tempo e a Aline não ficar me monitorando aqui. Mas ali está o quadro, né, da origem de quem financia. Então, se o governo federal tem 1 bi, junta com esse outro 2 bi dos estados, a gente pode chegar muito próximo da universalização desse serviço. Então, eu queria fazer esse apelo para a frente parlamentar, para a Câmara dos Deputados, para a Comissão de Agricultura. Vamos fazer uma audiência pública que chamamos funcionamento da Anatel, para ver se esse negócio funciona. Né? Na verdade, a lei está pronta, o decreto está pronto, e não consegue se reunir o Conselho de Administração. Eu sei que o estatuto está pronto, eu sei que o plano de trabalho do contrato de gestão está tudo pronto. Então não podemos ficar refém desse negócio, dessa disputa interna, né? Mas aproveito então para dizer que não é possível funcionar sem observar o que os estados já gastam. Nós temos algumas características. O Serviço Público Estatal de Extensão, hoje nós temos um sistema plural no Brasil, né? Tem muitas organizações que fazem assistência técnica de extensão rural, são mais de quase 1000, né, credenciadas lá no DATER, não sei se o Marenilson vai dizer, são mais de 700, mas hoje um extensionista passa por ele pelo menos 40 políticas públicas. Eu coloquei alguns exemplos ali, sem contar que o documento que dá acesso aos 4,3, não sei se o Wilson ainda está aqui, 4,3 milhões de propriedades da agricultura familiar nesse país, o que dá acesso às políticas é um documento chamado DAP, que é a extensão rural, que hoje no banco de dados já tem 5,2 milhões, que a extensão rural emite 70% delas quase. Então, nós somos uma peça estratégica para esse serviço. E é necessário interagir, né, aperfeiçoar a relação dos estados com a União, e nós procuramos trabalhar isso. Porque nós temos alguns diferenciais observando o país. O sistema público de extensão rural atua nas diversas realidades. A gente atua com agricultura familiar, com a Central de Reforma Agrária, a gente atua com comunidade tradicional, com migrante, com produtor menos tecnificado, mais tecnificado. Foi esse serviço que acabou de incluir ou tirar 250 mil propriedades, famílias desse país da pobreza extrema, fazendo o Brasil sem miséria. A inclusão produtiva do Brasil sem miséria. Conhecimento e R$ 2.400 de fomento. Isso fez com que pessoas mudassem a vida delas. E em 2 anos alterasse até o patrimônio da família. Nós chamamos isso de inclusão produtiva. Então,
esse é um serviço diferenciado para todos nós. E ainda temos algumas diferenças. Eu prometo, estou brincando, Aline, mas eu prometo, né, cumprir o tempo aqui. A Aline está ali meio, né, fica sem graça, mas eu brinco assim para enrolar vocês mesmo. Então, o que nos diferencia? Nós temos profissionais das mais diversas especializações. Tem um serviço que o conjunto das Emater está iniciando, né, que é o que nós chamamos de ATER de gestão. É dar assistência técnica ou trabalhar a tecnologia de gestão do negócio. Nós já passamos do tempo, se o século XXI é o momento de revisar os conceitos, da gente dizer que o agricultor vende um litro de leite por R$1 e está bom. Mas está bom por quê? Quanto ele custou para produzir? Qual é a remuneração do trabalho dele? Quando a gente começa a entender essas coisas, aí nós vamos poder trabalhar em políticas de migração. Por que que migra? Porque certamente o trabalho dele está sendo bem remunerado, porque se fosse ele ficaria lá. Enfim, e nós acabamos de concluir lá na Emater do Distrito Federal o primeiro diagnóstico nosso de um laticínios que tem uma boa marca, mas que o sujeito, se a gente perguntasse para ele toma dinheiro emprestado de agiota sobrando dinheiro no Pronaf. E ele toma dinheiro a 8% ao mês, quando ele podia tomar esse recurso emprestado de um banco a 7% ao ano. E quem que entrou lá para fazer o diagnóstico do negócio dele? Um advogado da Emater, um contador da Emater, um economista da Emater, aí sim, os veterinários da Emater, os engenheiros de alimentos da Emater. São essas pessoas que foram lá para ofertar para ele um serviço diferenciado. E já disseram para ele que os dois principais produtos, que é um requeijão moreno e a mussarela dele, que são os produtos, ele tem uma variedade de produtos grandes, mas esses dois produtos, que são os principais produtos dele, quantos centavos ele toma prejuízo em cada quilo? Ele já sabe disso. Não só isso, mas com as recomendações que ele tem que fazer. Então a multidisciplinaridade da extensão rural nos diferencia dos demais serviços. Sem contar que a gente conhece, modéstia à parte, esse setor que nós convivemos. Nós estamos em Brasília fazendo um cadastro, uma base única de cadastro das propriedades rurais, para todo mundo usar, todo o sistema de agricultura, também as cooperativas e tal e tal. Foi contratada a empresa para fazer um piloto, para saber quanto que custaria. A síntese dessa empresa, quando apresentou para um salão cheio de autoridades, era o seguinte: olha, sem a Emater, ninguém consegue fazer esse cadastro. A Emater conhece a realidade, ela que tem a capilaridade, ela que tem as informações sobre o campo. Pena que a gente ainda não conseguiu sistematizar esse conjunto, mas nós estamos a passos largos fazendo isso. Vamos lá. Além disso, né, quando tem um técnico no campo, mesmo que ele esteja lá, só fazendo alguns projetos, eu sei que você está trabalhando para mudar essa realidade, mas ele participa de uma rede estruturada, e na retaguarda dele tem técnicos especialistas que se dedicam, que se formam em determinados assuntos, para dar para ele a retaguarda devida, quando ele está orientando e trabalhando nas propriedades. Então, esse técnico ele não está sozinho, ele é uma teia, um pedaço de teia de uma grande rede de conhecimento, de uma grande rede de inovação tecnológica. Uma outra coisa já dita aqui com muita propriedade, né, pelo deputado Zé Silva, é a história da continuidade das ações. A gente sabe que, muitas vezes, para trabalhar um processo de desenvolvimento rural, demora 10 anos, porque as pessoas, principalmente as adultas, elas têm um processo de aprendizado diferenciado de uma criança, de um adolescente. Ela tem que ter um conjunto de informações para ela tomar decisões, porque as decisões vão impactar a vida delas. E isso não está numa abstração de um sujeito querer ou não querer adotar ou se apropriar do conhecimento. Ele junta um conjunto de informações que diz respeito à sua própria sustentabilidade financeira, sua sustentabilidade cultural, ambiental, para tomar as decisões. E muitas vezes os processos de contratação de serviço que nós temos visto ser alardeado por esse país, de um contrato de 2 anos para fazer não sei quantos milhões de pessoas sair da classe X para a classe Z e tal, nós sabemos que não é assim que funciona. Diga-se de passagem, tem alguns modelos que estão tentando se implantar no Brasil nesse momento, que nos anos 80 o Banco Mundial tentou implantar em muitos lugares do mundo, e que só fez agravar a pobreza e excluir mais pessoas.